Muito bem, vamos começar essa semana especial onde eu vou revelar 50 crenças limitantes que podem estar te impedindo de viver a sua missão de vida, o seu propósito nessa vida. Eu não sei se você sabe, mas cada um de nós, quando viemos aqui para a Terra, né, já trouxemos um propósito de vida. E é esse propósito, é estando nesse propósito que nós nos sentimos realizados, que nós nos sentimos plenos e que nós encontramos o fluxo do universo na nossa vida. Então é muito importante saber o que talvez dentro de nós está criando resistência e impedindo que a gente viva tudo isso, não é mesmo? Porque o que significa você não viver o seu propósito de vida? Você dizer não a essa inspiração que a sua alma está trazendo para você. Significa muitas vezes você sentir um vazio, significa você sentir que algo está faltando, significa você não se sentir inteiro, você não sentir que está dando o seu melhor, você começar a desvalorizar a sua vida, né? Então muitas vezes pessoas ficam amarguradas, tristes, insatisfeitas e elas não entendem por quê, e isso está ligado ao fato delas não estarem seguindo o propósito de vida, seguindo a sua missão de vida. Rapidamente, eu não quero muito me estender, mas a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Um propósito de vida, uma missão de vida é carregado por vários tempos divinos. E para a gente viver esse propósito, essa missão, a gente também tem que conseguir fazer esses movimentos, né, nos tempos divinos que vão se alterando no decorrer dessa jornada para a gente conseguir realizar todo o nosso propósito, toda a nossa missão. E a gente vai começar a falar sobre isso nessa semana. E eu quero te ajudar inicialmente com autoconhecimento, porque a mudança acontece quando você começa a tirar a peneira, parar de tampar o sol com a peneira e olha a verdade, né? Então, esse é um momento também que eu gosto de dizer, de você começar a descobrir quem é você, né? Quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu, é uma das perguntas que mais nos ajudam, né, a chegar no nosso propósito de vida. Mas eu sei que isso não é tão simples assim, né? E por isso que a gente que trabalha voltado para essa parte do desenvolvimento pessoal, voltado para facilitar esse processo, vem aqui ajudar você a viver toda essa jornada. Então hoje nós vamos começar revelando 10 crenças que impedem você de viver a sua missão de vida, tá? E a primeira delas é quando você sente um ímpeto, sente algo te movendo, mas você pensa, eu não tenho tempo para começar o meu propósito de vida. E essa é sim uma crença limitante, porque mesmo que talvez a gente tenha demandas diferentes, às vezes responsabilidades a mais que surgem, a nossa vida é ditada pelas nossas prioridades, por aquilo que nós priorizamos. Porém, se você traz essa crença limitante, você não consegue enxergar as suas prioridades no seu tempo divino, naquele momento da sua vida. E isso faz com que você enxergue um impedimento de viver o seu propósito. Então é importante a gente entender que às vezes o impedimento, ele não é real. Ele é criado pela nossa mente, pelas limitações que a mente está colocando para chegar naquele objetivo. Então, quando a gente reprograma isso, as oportunidades, os meios, eles aparecem. A segunda crença, se eu começar o meu propósito de vida, vai ser um caos. Aqui no canal a gente tem empresários, nós temos autônomos, temos pessoas também que trabalham no serviço privado ou público que querem avançar e muitas pessoas que querem começar a carreira como terapeutas, né? E muitas vezes, em função de você ter vindo aí de um histórico de trabalho, né? É muito comum as pessoas começarem a pensar, mas eu não vou aprender, eu não vou dar conta, vai ser um caos, né? E isso também é uma
crença limitante, que se você reprograma, você inclusive abre o seu cérebro para ser ensinável, para aprender. Quando a pessoa, ela imagina que a vida dela está sendo um caos e ela se mantém com essa crença, ela vai tentar estudar, ela vai tentar aprender e ela não vai absorver. Por quê? Porque se você acredita que vai ser criado um caos, não pode ser criado algo diferente, porque você, como co-criador, através das suas crenças, faz as escolhas da realidade. Então é muito importante fazer essa alteração para você poder manifestar aquilo que realmente está ligado ao seu propósito de alma, né? Muito bem. Próxima crença limitante. Se eu começar meu propósito de vida, eu vou me sobrecarregar. E olha, é muito interessante isso, porque às vezes eu vejo as pessoas em alguns impasses, né? Ou elas pensam assim, eu vou abandonar tudo de uma hora para outra e vou começar uma nova atividade. Marina, será que esse é o melhor caminho? Ou eu faço duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aqui duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, às vezes você pode começar uma coisa nova sem ter que abrir mão, mas aqui é o caso da pessoa que ela quer abrir mão de algo para começar uma nova atividade, tá? E olha só, você pode sim, por um período, e a gente vê os filósofos de negócio recomendando que a transição de carreira ocorra dessa maneira. Ocorra em você ir paralelamente construindo o seu plano B, e caso você queira abandonar lá na frente o plano A, você já tem uma certa estrutura, uma certa confiança, um certo domínio daquele plano B para você continuar gerando resultado, gerando renda e tudo mais. Agora, associar é diferente de se sobrecarregar. Você pode associar de uma maneira que sim, talvez você vai ter uma demanda a mais, mas você não precisa se sobrecarregar. Acontece que às vezes a própria crença da pessoa, sabe? Eu mesma tinha essa crença, gente, que inclusive eu tô entregando a mais aqui pra você, né? Eu só fico saudável trabalhando se eu trabalhar 6 horas por dia. E porque eu vim, né, do serviço bancário, não sei se você sabe. E aí o que acontecia? Se eu trabalhava um pouco mais, eu adoecia. Agora, era pelo fato de ter que trabalhar um pouco mais em alguns momentos? Não. Era pelo condicionamento mental que eu trazia. A partir do momento que eu mudei essa crença e que eu disse, não, eu posso trabalhar mais com tranquilidade, com prazer, com disposição e tudo, fiz essa mudança, não assim, como eu tô dizendo aqui para você, de uma forma racional, cognitiva, né? Alterando lá na fonte, no nosso inconsciente, com as técnicas propícias. E aí o que acontece? Você consegue sim, né, associar ali num processo de transição atividades e sem se sobrecarregar, conseguindo ter equilíbrio, né? O que faz muitas vezes a pessoa não ter equilíbrio é, novamente, o que eu disse aqui na primeira crença, né? Que é o fato da pessoa não saber suas prioridades. Aí faz com que ela crie demandas desnecessárias, tá? Então esse é o problema. Próxima crença, quarta, se eu começar o meu propósito, eu vou fracassar. Há muitas pessoas, né, que acreditam que você não pode ficar buscando um propósito de vida, como se fosse uma coisa assim, de pessoas que ficam na ilusão, sonhadoras, que não têm o pé no chão, né? Trabalho que é trabalho é mais ou menos assim, trabalho que é trabalho tem que ser desagradável, tem que ser chato, tem que ser pesado, você tem que começar a semana já pensando na sexta-feira, né? E isso não é verdade, né? Deus não nos criou para que o trabalho fosse uma penalidade. Deus não nos criou para que o trabalho fosse uma punição.
Deus criou para que o trabalho fosse uma remissão, fosse um reencontro, reencontrar Deus dentro de nós, reencontrar esse poder criativo, reencontrar essa capacidade de evolução. É isso que Deus quer com o nosso propósito, não a punição. Mas muita gente parece que ainda está naquela crença de quando Adão comeu a maçã lá, né? E pronto, agora é castigo para o resto da vida. E gente, se você está trazendo isso é a imagem que infelizmente você está carregando de Deus. Um Deus punitivo, um Deus carrasco, um Deus que não é amor, né? E Deus, ele é amor. Só que ele não é amor do preguiçoso, do que não quer sair da zona de conforto. Ele não é amor do acomodado, entenda, né? Quando eu digo não é amor, no sentido de que ele não quer te encolher, ele não quer que você atrofie, ele quer que você se expanda. A palavra de Deus todos os dias para nós é: meu filho, minha filha, se expanda, abra os olhos e descubra que você é um ser ilimitado e foi para isso que eu criei você. E é por isso que eu quero que você seja tudo que você nasceu para ser. E eu sei que cada consciência consegue uma expansão diferente. A realização do processo, ela é diferente para cada um. Mas o mais importante é ver se você está nesse movimento de expansão, de se expandir, de querer ser melhor, de se abrir para esse crescimento. E é exatamente por isso que você precisa mudar essas crenças, porque senão você vai ficar nessa ideia de que se você for buscar algo que te realize, isso não vai trazer para você prosperidade, dinheiro, não vai te sustentar, né? Vamos pensar assim já no primeiro nível apenas, tá? Mas pelo contrário, isso vai te impedir, vai te atrapalhar, né? Então, trabalhe isso para que você traga para você essa possibilidade. É possível você ser feliz, realizado e ser próspero. E conseguir ser bem-sucedido também. Por que não? Porque tem que ser ou, por que não e, né? Então a reprogramação mental, ela nos ajuda a colocar o e na nossa vida, que é o que Deus também deseja para nós, gente. Gente, eu me empolgo, vocês sabem, né? Eu me empolgo porque a gente quer sempre o melhor. Próxima, eu não sei gerenciar um negócio. Marina, eu quero tanto fazer uma renda extra, eu quero tanto ter o meu próprio negócio, eu quero começar meu negócio de terapia, eu quero expandir a minha empresa, mas eu não sei gerenciar. E, gente, sim, tá? Tem a ver com estudos? Claro que tem, eu sempre vou falar para você. Só que a gente sabe de muitas pessoas que já estudaram muito, que já fizeram trilhões de cursos, mas elas não saem do lugar. Então, será que é falta de estudo para essas pessoas, gente? Não é. É algo emocional travando você. É a sua falta de confiança, é a sua falta, muitas vezes, de segurança. Talvez é a experiência de alguma pessoa que não soube gerir, que não fez uma boa gestão. Então, você também tem que reprogramar essas crenças, para que você se sinta capaz de gerenciar, para que você se sinta capaz de aprender a gerenciar. E como que você, imaginando que você também está buscando conhecimento, como que você vai realmente aprender? Na prática. Agora a gente sabe, né? Quem já ficou travado emocionalmente sabe que essa prática, ela muitas vezes não vai acontecer se você não destravar, se você não tirar esses medos que estão te bloqueando de dar o primeiro passo, de ter a iniciativa, de arriscar, né? De começar a se experimentar. Porque é quando você entra em prática que você aprende. Isso eu fiz certo, isso eu não fiz. É assim que a gente faz, né? Sexta crença, não se consegue segurança financeira quando se trabalha por conta própria. Então, há muitas pessoas, e isso é bem carregado no coletivo, com a ideia de que a segurança financeira é só para quem é empregado, né? E olha lá, porque principalmente no nosso mundo atual aí, com toda a vinda, né, que está vindo aí da automação, dos robôs, né? Essa crença tende a cair muito em breve, de forma bem
como se diz, né, bem expandida, né, alastrando mesmo. E é importante a gente estar preparado para isso, é importante você estar preparado para isso, porque significa que você vai ter que encontrar o seu valor. Significa que vai faltar oportunidade, principalmente para você que talvez tenha um trabalho aí. Não, nunca vai nos faltar oportunidade, sempre haverá uma escolha, mas significa que você vai ter que olhar o seu verdadeiro propósito, você vai ter que olhar o seu verdadeiro valor, né? E reconhecer. Então, gente, qualquer coisa, qualquer trabalho, se você se dedica, se você estuda, se você procura probabilidade, se você estuda cases de sucesso em qualquer área, você pode modelar e criar algo que tenha sustentabilidade, ainda que seja num formato diferente, ainda que não seja num formato de carteira assinada, ainda que seja num formato de talvez você, por exemplo, vou dar um exemplo simples, criar uma diversidade de ganhos diferentes, criar uma série de serviços diferentes, criar produtos diferentes, fontes de renda. Então, existe sim possibilidade de você criar algo que traga mais segurança para você, sem necessariamente você estar no serviço privado ou público. Lembrando, eu não estou querendo aqui dizer que esses trabalhos não são negativos, eu já passei por eles, tá? Mas eu estou me referindo principalmente para aquelas pessoas que querem dar um passinho fora da caixinha, né? Mas ficam presas porque acham que só aqui, sabe? O problema é o só aqui eu tô seguro, só aqui. E a pessoa põe um teto na cabeça querendo crescer, né? As raízes indo para tudo quanto é lado, né? Infeliz da vida, mas o medo se sobrepõe e a pessoa não consegue fazer nada. Sétima crença, para viver o propósito de vida tem que fazer um esforço descomunal. Gente, o esforço descomunal tá ligado à quantidade de medo que a pessoa traz, a quantidade de crenças que a pessoa traz, e às vezes até no nível genético. Às vezes você vem aí, né, de um histórico onde várias pessoas nunca viveram o seu propósito de vida. Elas simplesmente associaram o trabalho a vou ganhar um dinheiro ali, vou comprar isso e aquilo e vou diminuir meus sonhos para poder tentar ser feliz, né? E aí o que acontece? Você que é uma pessoa que quer pensar diferente, mas muitas vezes se depara com essas crenças ancestrais. E é isso que faz você sentir esse esforço descomunal, né? Então, quando você trabalha a sua mente, quando você se alimenta no seu inconsciente, você faz a programação que vai fazer você se conectar aos caminhos, às probabilidades mais leves, mais prazerosas, mais fáceis, você não vai sentir esse esforço, né? A gente fala que a pessoa, quando ela ama o que ela faz, muitas vezes ela nem sente que é trabalho. Agora, quando você odeia, 1 hora parece que não passa, você já viu? Então, gente, as coisas estão muito mais ligadas a isso, ao sentimento, aos bloqueios ou liberações emocionais do que à realidade. 8ª, se eu começo o meu propósito de vida, eu deixo de ser um bom pai, uma boa mãe. De novo, aquela coisa do ou, né? Ou eu sou um bom pai, uma boa mãe, ou eu vivo o meu propósito de vida com plenitude. Então, isso são crenças que a gente precisa se desvencilhar, né? Porque a vontade do Criador é a nossa plenitude. E muitas vezes a gente ainda traz aquelas crenças de que se você tem tudo, você está tirando de quem não tem. Isso tudo são limitações inconscientes. O desejo da fonte é a abundância ilimitada para todos, mas a escolha é pessoal. Então, se você não escolhe, não tem como, né? Próxima. Se eu começo o meu propósito, eu deixo de ser uma boa esposa, um bom esposo, né? Então, aqui entra vários papéis, esposa, esposo, filhos. Então, muitas vezes a pessoa olha isso, olha o propósito como uma atitude de abandono. E se você não reprograma isso, você não encontra o caminho de viver seu propósito sem ter que abandonar as pessoas que você ama, sem ter que faltar com elas nos seus compromissos. 10ª,
Se eu começo o meu propósito de vida, eu deixo de ser, aqui a gente falou já, né? Bom filho, boa filha. Então, assim, só colocando as variedades, tá? Então, você pode viver seu propósito de vida sem se tornar um filho ruim, uma filha. E aqui não é só no sentido de abandono, mas aqui muitas vezes entra também, gente, uma coisa que é muito comum, são filhos que não estão vivendo o seu propósito de vida. Estão tentando realizar os sonhos que os pais não realizaram. E é muito triste. Eu já peguei pessoas que depois de muitos anos, ela parou e entrou numa crise existencial, porque ela falou assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Não era isso que eu queria, né? Eu fiz isso por causa do meu pai, da minha mãe, e o que adiantou? Por quê? Então, é muito ruim quando a pessoa se depara com isso. É claro que, assim, sempre há oportunidade de mudança, sempre há oportunidade de você achar seu caminho. Mas, se você pode, o quanto antes, tomar a providência necessária para olhar o que realmente seu coração te chama a viver, porque quando a gente vai para esse caminho, né, do propósito de vida, é um momento onde a própria constelação familiar fala da importância das boas transgressões, né? Eu acabei uma formação agora em constelação e é muito interessante esse processo. Eu gosto muito porque a constelação ela nos ajuda a fazer um alinhamento que junto com isso é bem mais fácil muitas vezes a gente fazer as programações, as reprogramações necessárias. Então, é muito importante, muitas vezes, a gente fazer as boas transgressões. Agora, essas boas transgressões, elas estão sendo feitas quando você tem a idade para assumir a responsabilidade das suas transgressões. Então, quando nós somos pequenos, algumas transgressões, de fato, não podem ser feitas, porque nós não temos capacidade para assumir a responsabilidade. Mas, a partir do momento que você está pronto para viver seu propósito de vida, com certeza você já vai começar a ter essa responsabilidade, essa capacidade para ter essa responsabilidade, né? Claro, se você é uma pessoa que está buscando expandir, que está buscando evoluir, né? Gente, esse assunto é muito bom. Eu não imaginava que o vídeo ficaria tão grande. Eu, assim, acho que, né, a gente se empolga, mas eu sei que esse vídeo tem muitas coisas valiosíssimas, que inclusive vale para você assistir mais de uma vez, tá bom? E eu quero te convidar para nos acompanhar, porque nós vamos falar sobre 50, e aqui foram apenas 10. Então, nos próximos dias, esteja conosco, se inscreva no canal e compartilhe também com seus amigos. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!